E agora, quero convidar o palco o Rogério Inomata, da Alteryx, também para estar falando um pouquinho sobre a integração Alteryx e Databricks e os benefícios para vocês, tá bom? Vamos lá. Valeu, Rogério. Vai lá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Só uma confirmaçãozinha, por favor. Vocês estão me ouvindo? Maravilha, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Rogério Inomata. Eu sou a pessoa responsável na Alteryx América Latina pelas vendas da nossa empresa. E vou estar aqui falando um pouquinho com vocês de como a gente trabalha hoje em dia, inclusive em parceria com a Databricks. Antes de eu começar a apresentação, uma rápida pergunta. Quem aqui conhece Alteryx? Já ouviu falar de Alteryx? Algumas mãos aí. Legal, muito obrigado pela parceria, quem já trabalha com as nossas soluções. Quem não conhece, fica o convite de estar passando pelo nosso booth aqui para entender um pouco como a Alteryx pode estar ajudando vocês, inclusive a tirar mais proveito dos investimentos que vocês vêm fazendo em Databricks. E para quem não conhece, um pouquinho da história da Alteryx aqui. A Alteryx é uma empresa que surgiu há 28 anos na Califórnia, com o propósito, basicamente, de suportar pessoas que não são especialistas técnicos em fazerem o melhor uso dos dados. Tá? A gente nasceu com essa visão e a gente continua com ela desde então. E hoje a gente cobre um universo bem grande de clientes, mais de 8.300 clientes no mundo, cerca de 300 aqui na América Latina, inclusive mais da metade das 2.000 maiores empresas, segundo a Forbes. Tá? Em diversos segmentos. Nós não somos especializados num segmento financeiro ou no segmento de varejo, mas basicamente a gente trabalha com todas as empresas e todas as unidades de negócio que precisam de dados para executar o seu trabalho. Ou seja, praticamente hoje todo mundo que a gente está apoiando. E o que a gente faz exatamente? Eu disse que a nossa missão é realmente empoderar as pessoas que não são os especialistas de dados em tirar maior proveito dessa matéria-prima hoje tão valiosa. E é exatamente isso que é a proposta da Alteryx, é realmente permitir que os analistas de negócio, que são os especialistas dos seus domínios, façam mais coisas para o negócio, tirando proveito de dados, insights e hoje em dia, inclusive, de inteligência artificial. É mais ou menos como a gente está vendo aqui, essa ideia que a gente traz de fazer com que as pessoas que conhecem de um determinado processo consigam fazer melhor desse processo através de uma automatização de uma plataforma basicamente no-code como essa que vocês estão vendo aqui, na ideia de criar um fluxo que as pessoas vão poder estar trabalhando e otimizando, automatizando o seu trabalho. E com relação a Databricks, a gente trabalha exatamente alavancando todo o stacking da Databricks, inclusive integrado com o Unity Catalog para a parte de governança e assim por diante. Ou seja, como eu havia comentado, a gente ajuda realmente as empresas a tirarem ainda mais proveito dos investimentos que foram feitos nessa plataforma, para executar os mais diversos tipos de atividades. Seja uma questão tão simples quanto extrair e transformar dados, ou até criar processos extremamente complexos, que um analista, por exemplo, tributário pode estar desenvolvendo para encontrar oportunidades dentro do mundo de ICMS, ST, por exemplo. Tá, ok? E a gente faz isso desenvolvendo fluxos como esses que eu estou mostrando aqui, e de uma maneira muito interessante, por conta da integração, permitindo inclusive que a execução desse trabalho seja feito no motor do Databricks, uma vez mais alavancando esse investimento que foi feito pelas empresas que trabalham com a plataforma. Então, realmente um parceiro que tem a plataforma Alteryx bastante integrada no mundo do Databricks, e a gente busca aqui tirar o máximo proveito de todos os recursos que o Databricks oferece. Agora, no final do dia, o que eu consigo fazer com essa ideia, com essa visão que eu acabei de passar para vocês? Quais são os casos de uso que normalmente a gente desenvolve com os nossos clientes? Bom, eu coloquei aqui um exemplo na área tributária, onde a gente pode estar encontrando oportunidades no mundo de ICMS, ST. A gente pode estar trabalhando numa área de risco, fazendo análise de risco de contratos, porque um analista de risco desenvolveu um fluxo com essa finalidade. A gente pode estar trabalhando na área jurídica, para consolidação e análise de contratos. Ou seja, todo o processo que envolve dados,
né? Dados que podem estar no Databricks, mas também em outras fontes, inclusive sistemas transacionais, a gente pode estar desenvolvendo casos de uso, podem ser desenvolvidos, né, pelas pessoas que são os analistas. E hoje em dia é super comum a gente escutar demandas, né, com relação à inteligência artificial. Eu acho que se eu perguntar aqui, né, quem tem um projeto de inteligência artificial hoje em dia, eu acho que todo mundo levanta a mão. É a mesma coisa do que perguntar se a gente respira, né? Hoje em dia todo mundo tem essa demanda. E é interessante que a gente tem observado muito, junto aos nossos clientes, que basicamente inteligência artificial está virando sinônimo de AI generativa, né? Existe inclusive essa confusão, né? Poxa, eu quero trabalhar com AI e a pessoa automaticamente já está pensando em AI generativa. Né? Por quê? Porque basicamente os especialistas de negócio, desde que ouviram falar no chat GPT, né, ficam pensando, poxa, adoraria fazer uma pergunta e ter a resposta, né, do meu GPT com relação ao tema que eu preciso executar. E da mesma maneira, a gente tem visto que os LLMs hoje em dia vêm se consolidando como uma camada de conhecimento dentro das empresas, né, cada vez mais útil, mas ainda com alguns desafios. Né, sendo que um dos principais desafios que a gente observa na questão do uso de tecnologias de LLM, do ponto de vista corporativo, é a questão de alucinações. Né? Para as pessoas que são do meu tempo, né, o famoso viajar na maionese. Né? Se a gente pergunta alguma coisa para um LLM e ele, por um acaso, não entende o contexto daquela minha pergunta, eu posso estar recebendo uma resposta que não vai ser muito assertiva, né, muito alinhada com aquela visão que eu estava precisando. Além disso, grandes desafios com relação à questão de governança, controle e auditabilidade do que eu estou fazendo através do mundo de LLM. Né? Então, existe uma demanda, o potencial é gigante, toda empresa precisa olhar para essas questões, né, de como tirar proveito de AI e AI generativa, mas prestando atenção a esses desafios que são extremamente relevantes, para que efetivamente o lado positivo dessa tecnologia possa ser alavancado. E como que a gente busca endereçar essas questões, inclusive de alucinações dentro das empresas? Basicamente, a gente busca, fazendo esse trabalho que foi colocado inclusive numa reportagem desse ano, de março desse ano, do Wall Street Journal, né, e intitulado, o título era interessante, né, que era "Por que as empresas não devem ter um projeto de AI?". Né? E basicamente a matéria diz que existe um potencial muito grande, mas as empresas precisam estar preparadas para preparar esses dados da maneira correta, porque senão os resultados vão ser imprevisíveis, até por questão da alucinação que eu comentei com vocês. Uma matéria muito interessante. E o outro desafio que o Boston Consult Group aponta é a questão de contextualização das informações, que eu também havia mencionado. Eu posso fazer uma pergunta, mas não necessariamente o meu motor vai entender em que contexto eu estou querendo que aquela pergunta seja respondida. Então, grandes desafios que a gente busca hoje em dia endereçar com uma visão que a Alteryx traz, que a gente chama de Clearing House de AI. Né? É um conceito que a gente traz de câmara de compensação de dados. Como que eu consigo preparar o meu dado para que ele seja AI ready, para que ele esteja pronto, né, para o processo que eu quero executar? E como que eu posso trazer contexto para esse trabalho também, para que quando eu fizer uma pergunta, eu tenha certeza que a resposta seja assertiva, dentro da expectativa, inclusive das regras que eu posso ter dentro da minha corporação. Tá? E aqui eu quero mostrar um exemplo para vocês de alguns trabalhos que a gente tem desenvolvido e começa a utilizar inclusive dentro da Alteryx, para a gente aterrissar essa visão aqui de clearing house e como a gente pode estar fazendo uso do Alteryx junto com tecnologias de AI generativa. Aqui nesse exemplo, como vocês não devem conseguir ver, né, eu estou num prompt de um chat, tá? E pode ser qualquer um, eu posso estar utilizando aqui qualquer LLM. E eu estou perguntando para ele, basicamente, quais foram os produtos, né, que representaram as maiores despesas no meu último trimestre. Quando eu faço essa pergunta, em vez dele pensar e responder alguma coisa que ele, né, o LLM, entenda que faça sentido, ele reconhece essa pergunta
como uma pergunta específica e aciona um fluxo Alteryx para fazer o cálculo dos meus produtos que tiveram a maior despesa no trimestre passado. Então, com isso, eu não deixo a critério da LLM decidir de que maneira essa conta tem que ser feita. Eu tenho um processo muito bem definido pelo time de finanças, por exemplo, que vai sempre calcular essas despesas da mesma maneira, segundo as regras definidas pelo time de contabilidade, por exemplo, da minha corporação. Com isso, eu tenho muita assertividade. Eu respondo isso para o chat, eu faço os cálculos, respondo, e aí eu agrego, né, toda a visão da AI generativa com os comentários adicionais com relação àqueles números que foram obtidos. Então, basicamente, a gente está unindo aqui o melhor dos dois mundos. Eu tenho a capacidade de interação conversacional de uma AI generativa com seus insights, mas eu tenho a precisão de um processo que foi definido, né, por especialistas, sendo executado para qualquer tipo de cálculo que tenha que ser feito. Nesse sentido, a gente pode também estar trazendo aqui uma pergunta de comparação. Poxa, agora que você calculou, me compara com os trimestres passados também. E da mesma maneira, o chat entende que isso é uma pergunta que também precisa ser executada através de fluxos específicos, processos específicos, para que eu sempre tenha uma verdade única. Tá? Isso é muito interessante, né? Eu acho que todo mundo aqui já participou daquelas reuniões onde a gente vai analisar dados e no final do dia a gente passa grande parte da reunião discutindo qual é o dado que é correto, porque cada pessoa fez a conta de uma maneira diferente. Aqui é um tema simples, eu queria fazer uma comparação, né, entre trimestres de despesas que eu tive com determinados produtos, mas eventualmente uma pessoa fez o cálculo levando em consideração a variação cambial. Outras pessoas fizeram isso sem levar em conta a variação cambial. E os números são diferentes. Os dois estão corretos, mas foram calculados de maneira diferente. Nesse contexto, a gente consegue endereçar essa questão e ter realmente uma verdade única. E só para finalizar, um outro exemplo, se eu posso estar pedindo para fazer uma consolidação financeira também, e mais uma vez, né, nesse caso, a AI generativa vai acionar um outro fluxo Alteryx para que eu consiga fazer essa conciliação seguindo os processos que foram definidos pela minha corporação. Amanhã eu atualizo esse processo, tem uma nova versão de conciliação, eu posso estar alterando esse fluxo e ele começa a ser utilizado pela AI generativa também. E tudo isso feito utilizando o Model Context Protocol, né, que, se não me engano, foi anunciado no final do ano passado pela Anthropic e que permite que a gente faça uma integração muito mais simples entre LLMs e sistemas como, por exemplo, o Alteryx. Então, nesses exemplos que eu estava comentando com vocês, a gente está fazendo uso desse protocolo para fazer com que os fluxos Alteryx conversem com as LLMs e que, dessa maneira, a gente possa ter insights confiáveis, porque eles foram processados segundo critérios, processos definidos pelos especialistas e que eu realmente tenho informações que possam ser utilizadas nas tomadas de decisão. Ao mesmo tempo que eu estou utilizando aqui a linguagem natural para interagir com esse sistema, né? Eu continuo fazendo as perguntas de uma maneira natural, mas eu tenho fluxos estruturados executando parte das atividades e a AI generativa complementando com outros insights também. Isso tudo feito de uma maneira simples, que os analistas de negócio consigam utilizar e também a equipe de tecnologia consiga implementar de uma maneira bastante simples e manter de uma maneira simples também, com toda a governança, controle e auditabilidade que esses processos exigem. Tá, ok? Então, esse daqui foi um exemplo, inclusive, de um processo que a gente vem utilizando dentro da Alteryx. Hoje a gente utiliza essa visão de AI Clearinghouse para executar atividades como essa daqui. Juntar o melhor dos dois mundos, a capacidade da AI generativa, com todos os insights, né, e uma interface simples de interação com sistemas, mas ao mesmo tempo trazendo a formalidade que um fluxo definido por um especialista pode trazer quando eu preciso fazer, como vocês viram aqui, por exemplo, uma conciliação financeira, ou executar qualquer outra atividade que precise de um critério, que necessite de um contexto para ser executado. Tá ok?
Agora, pensando do ponto de vista de implementação desses casos, a gente tem visto muito clientes que, como acredito que a maioria de vocês, tem iniciativas com relação ao uso de AI generativa, né? Mas muitas vezes não tem um processo definido do ponto de vista de como eu posso seguir esse caminho, né? Como que eu posso efetivamente engajar a minha equipe para desenvolver os meus primeiros produtos de dados ou então de AI generativa, utilizando essas capacidades e outras também. E vendo isso no mercado, a Alteryx desenvolveu o que a gente chama de AI Challenge. É uma maneira muito interessante que a gente vem levando para os nossos clientes para que eles possam, de maneira estruturada, desenvolver os seus primeiros produtos de AI. Nesse caso, a gente trabalha com as equipes, né, em projetos, né, que a gente coloca dentro de um conceito de gamificação. As pessoas começam a desenvolver os seus projetos, esses projetos são avaliados, inclusive do ponto de vista de impacto que eles podem trazer para o negócio, de ROI realmente, né, e no final do dia são avaliados, né, para que eles possam ser efetivamente selecionados e eventualmente colocados em produção. Essa é uma maneira que a gente tem levado para os clientes para que eles comecem a desenvolver os seus produtos de AI de uma maneira estruturada e de uma maneira que gere engajamento, ao mesmo tempo que a gente não perde de vista o impacto que esses projetos podem estar trazendo para o negócio, tá ok? Então, se vocês tiverem interesse, fica aqui o convite mais uma vez para que vocês possam estar passando no nosso stand, conhecendo um pouco mais da Alteryx e entendendo um pouco mais como que a gente pode estar desenvolvendo esses projetos, né, inclusive alavancando esse conceito de AI Challenge que a gente já vem levando para alguns clientes aqui no Brasil, ok? E com isso, eu deixo aqui o meu obrigado, tá? E agradeço realmente o tempo de vocês e espero que vocês possam conhecer um pouco mais da Alteryx e o que a gente tem para oferecer, inclusive para que vocês possam estar fazendo o melhor uso aí da plataforma Databricks que vocês utilizam. Ok? Muito obrigado a todos, uma boa tarde, um bom evento. Acabou? Beleza. Obrigado, Rogério. Parabéns, viu? Valeu.